Para quem conhece a linguagem Ruby, as threads são um assunto aí até bem conhecido. As fibers, talvez mais ou menos, e talvez menos ainda os rectors. Até porque eles são recursos experimentais que estão ficando mais maduros agora com a versão 4.0, que acabou de sair agora no final do ano passado. Mas o que são exatamente esses rectors? Onde eles vivem? O que eles comem? Fica comigo aí no vídeo que nós vamos explicar isso aqui para você. E vale lembrar que nós vamos utilizar uma versão maior do que a 4.0 que saiu agora no final do ano. No caso aqui do vídeo, nós vamos utilizar a 4.0.1. Oi, o meu nome é Eustáquio Rangel. Eu desenvolvo software. Aqui tem algumas informações de contato. Se você não sabe, eu sou autor aqui do primeiro livro de Ruby aqui do Brasil, lá em 2006, que se transformou num e-book enorme, disponível gratuitamente aqui nessa URL. Basta você fazer seu cadastro, que dá direito a ser notificado quando o livro for atualizado. E eu sempre estou atualizando ele. Se você quiser pegar o livro ali gratuitamente, na faixa, é só pegar o seletorzinho do preço e colocar ali para 0. Se quiser contribuir também, eu já agradeço antecipadamente. Mas vamos ver o que são os tais directors. A partir da versão 3.0 da linguagem, nós temos disponível essa classe na linguagem Ruby, a classe rector, que antes ela era chamada de guild. Tá? Tinha um nome diferente. E apesar de ter começado ali como experimental, e calma, ela continua como experimental agora, tá? Ela está ficando mais madura, mas ainda experimental. Ela despertou ali um grande interesse na comunidade dos desenvolvedores Ruby. Ela faz parte legal daquela turminha das threads da Fibers, onde nós entramos aí na área de rodar o código de maneira paralela, concorrente, etc e tal, né? Onde quando ele roda de forma paralela, múltiplas tarefas executando simultaneamente, ou concorrente, múltiplas tarefas sendo gerenciadas, apenas uma executando por vez, especialmente quando disputam ali o mesmo recurso, né? Vira uma briga boa, né? Antes da versão 3.0, a linguagem Ruby ela não tinha ali o paralelismo verdadeiro por causa do Gil. Não é o Gil Gomes, não. Né? Quem lembra do Gil Gomes, né? O Gil é o Global Interpreter Lock, que era o nome antigo dele. O pessoal faz alguns anos já, para falar a verdade, está chamando ele de GVL agora, né? Mas como eu estou nessa faz tempo, eu ainda continuo chamando ele de Gil e ainda acho até um nome mais simpático, né? Que é um mecanismo de sincronização que funciona como um semáforo global ali, permitindo que apenas uma thread execute o código Ruby por vez. Com os rectors, cada rector possui seu próprio GIL, possui seu próprio mecanismo de controle ali e o seu próprio contexto isolado de execução, que isso é uma coisa muito importante, ele fica isoladinho na dele ali. Isso significa que múltiplos rectors podem realmente executar código Ruby em paralelo, cada um em seu próprio núcleo de CPU, mantendo os objetos que ele está tomando conta ali completamente isolados uns dos outros. E essa questão de isolamento é uma coisa muito importante nessa questão do paralelismo. Então, os rectors são feitos para lidar com esse isolamento, tá? A comunicação entre os rectors acontece exclusivamente através de um protocolo específico de troca de mensagens, que nós vamos ver aqui no vídeo. Como curiosidade, o nome rector vem de Ruby Actor, baseado no Actor Model da computação concorrente. Os objetos que podem ser compartilhados entre os rectors são chamados de shareable, compartilháveis, né? E são vários como números, integer, float, símbolos da classe symbol, strings imutáveis, olha, imutáveis, tá? Objetos congelados com o método freeze e o próprio objeto rector, além de outros objetos que podem ser feitas aí uma cópia profunda, uma deep copy do objeto. Nós podemos testar se um objeto é shareable através do método shareable. Vamos dar uma olhadinha aqui no IRB, no IRB, só para mostrar que eu estou aqui numa versão maior que a 4, nós estamos usando aqui a 4.0.1, e eu posso perguntar para o rector se um objeto é shareable, se o 1 é. Beleza, o inteiro é. Aí eu pergunto, e um array? Falo, não, um array não é. Você não pode compartilhar esse cara. E um array congelado? Aí sim. Aí ele pode ser compartilhado ali sem problemas. Um ponto de atenção é que quando um objeto não é shareable,
naturalmente ali para mandar para dentro de um Raptor, é feita uma cópia profunda, ou seja, uma deep copy. No meu livro de Ruby eu explico todas as shallow copy, deep copy, pega lá para dar uma olhada. Então é feita uma deep copy do objeto automaticamente, ou seja, tem um pequeno overhead para garantir que ele está totalmente isolado ali dentro do Raptor. Porém, alguns objetos eles não suportam uma cópia profunda para uso com os Raptors, então a gente tem que ficar atento. Geralmente eles estão ali aceitando fazer a deep copy, mas depende aí do objeto, a gente pode ter que prestar um pouquinho mais de atenção. Antes de mergulharmos aí nos Raptors aqui no Ruby 4.0, é importante entender o Actor Model. O que é o Actor Model? É um modelo de concorrência que inspirou os Raptors, assim como algumas outras linguagens. O Actor Model é um modelo matemático de computação concorrente criado pelo Carl Hewitt, esse cara aqui, em 1973. Olha que louco. A ideia central é simples e poderosa. Tudo é um ator e é uma entidade que tem um estado privado, ninguém de fora consegue acessar. Tem uma caixa postal, tem uma mailbox, onde ele recebe mensagens. Processa uma mensagem por vez, de forma ali sequencial. Pode enviar mensagens para outros atores. Pode criar novos atores. Pode decidir como responder à próxima mensagem. Pense em uma empresa com vários departamentos, tipo isso aqui, ó, onde cada departamento tem o seu estado privado, ele tem seus dados internos. Cada departamento tem uma caixa postal, tem uma mailbox para receber ali e lidar com as mensagens. Os departamentos não acessam dados uns dos outros, pelo menos diretamente. Eles se comunicam apenas por mensagens. Cada departamento processa apenas uma solicitação por vez. E nós temos várias vantagens nesse modelo. A primeira, não temos aqui race conditions. Como cada ator processa uma mensagem por vez, não há acesso simultâneo ao estado. Vamos dar uma olhada aqui nesse código. Não estamos utilizando os Raptors ainda. E, ultimamente, esse código, nas versões mais recentes de Ruby, pelo menos mais recentes, a partir da 3.0 já estava redondinho. Esse código pode arriscar dependendo da situação, dar algum problema. Por exemplo, olha só essa variável aqui, uma variável de instância. Ela não precisava nem ser de instância, mas eu coloquei ela de instância só para dar mais regaço, só para fazer mais bagunça. Fiz uma variável de instância que é 0. Estou fazendo aqui 100 vezes, estou criando com o map aqui, estou criando uma thread nova que incrementa a variável externa em 1. Tá? E aqui eu estou esperando todas as threads terminarem e eu estou vendo aqui qual que é o resultado desse código. Se a gente rodar esse código, veio 100 corretamente, beleza. Mas pode não ser 100, dependendo aqui da race condition aqui de dentro que pode estar ocorrendo, esse resultado ele pode estar diferente, tá? Como eu comentei aqui, os vectors não tem race condition, né? Cada ator vai ter o seu computador privado, o incremento acontece sequencialmente. Então a gente não tem uma condição que temos algo de fora aqui dentro de um actor. Então, novamente, esse exemplo aqui é de uma versão, já está rodando aqui na 4.0 de boa, mas algumas versões mais antigas de Ruby nós tínhamos um problema aqui com uma race condition aqui dentro, tá? E lembrando também que não estamos usando os Raptors ainda, só estamos mostrando aqui algo de race conditions. Isolamento de falhas. Se um ator falha, os outros continuam funcionando. Se o ator B trava, os atores A e C continuam funcionando de forma normal. Escalabilidade. Dentro do conceito do Actor Model, os atores podem estar em threads diferentes, processos diferentes, ou até em máquinas diferentes, tem computadores diferentes. É a mesma API, porém em contextos diferentes. Tem uma simplicidade conceitual. Você pensa em termos de que quem faz o quê, ao invés de locks, mutex, semáforos, né? Ao invés de pensar preciso trancar esse mutex antes de acessar determinado recurso, você pensa, vou mandar uma mensagem para o ator responsável, simples assim. Então é mais ou menos uma comparaçãozinha com essa imagem.
Nós temos algumas implementações famosas do Actor Model, como por exemplo as linguagens Erlang e Elixir, que são linguagens construídas muito em cima do Actor Model, o Aka da JVM, né, que é um framework para atores aí em Java e Scala, que acabou sendo substituído pelo Apache Peco, porque teve uma questão de licença aí. O Orleans da .NET, né, os Virtual Actors da Microsoft. E agora nós temos os Raptors em Ruby, né, a implementação do Ruby. No Ruby 4.0, os Raptors implementam o Actor Model de uma forma bem fiel. Dando uma olhada aqui do lado esquerdo, o Actor é representado pela classe Raptor. Então nós podemos criar um Raptor com o método new. A mailbox do Actor Model é representado pela Raptor Port, que nós podemos criar também uma port com o método new. Para enviar mensagem no Actor Model, nós podemos utilizar ali o port menos mensagem. Vejam que esse menos aí já é uma tradição de Ruby, você utilizar para inserir conteúdo dentro de algum objeto. Tá? Então o duck typing funciona ali para os Raptors também, para as ports dos Raptors. Para receber a mensagem no port, nós temos o método receive, que vai receber a mensagem ali. O estado privado do Actor Model é garantido pelas variáveis dentro do bloco do Raptor. E o isolamento necessário para o Actor Model são os objetos que são compartilhados shareable, que eles são passados entre os Raptors. Eles ficam ali isoladinhos ali dentro do próprio Raptor. Vamos começar a dar uma olhada para entender melhor os Raptors, né? E vamos fazer aqui um exercíciozinho básico aqui de um sistema bancário de conta com depósito e saque para dar uma olhada como que eles funcionam. Nós precisamos rodar esse código com a flag -w0, que é para tirar os warnings. Se você rodar sem essa flag, vai dar warning. Eu já configurei aqui meu ambiente para rodar com a flag automática, então não vai aparecer nenhum warning na tela. Aparecem os warnings porque eles são experimentais ainda. Mesmo no Ruby 4.0.1 ainda está marcado como experimental, beleza? Nós já vamos dar uma esmiuçada melhor nesse código aqui. Lembrando que todos esses códigos estão lá no meu livro, tá? Então você pode baixar o livro, pode baixar até gratuitamente, e os códigos estão lá dentro. O segredo aqui dos Raptors é a default port. A default port é onde ele recebe as mensagens dele, é automático, simplifica muito a comunicação. Esse Raptor Receive ele vai pegar todas as mensagens que são enviadas para a default port aqui do Raptor, tá? Qualquer mensagem enviada de fora do Raptor vai chegar nesse carinha aqui. Para as respostas, aqui nós estamos criando algumas ports. Vamos ver daqui a pouquinho certinho tudo certinho como é que faz isso. Nós criamos essas ports explícitas e nós passamos junto aqui com a mensagem para criar o Raptor, tá? A regra de ouro. Quem cria o port pode fazer o receive, outros só fazem ali o send, tá? Então aqui nós estamos vendo quem está criando o port, esse carinha aqui, ele pode fazer depois aqui um receive junto. Tá? Vamos dar uma olhada certinho como que funciona isso. Internamente, o Raptor receive, aqui esse carinha aqui de cima, ele é equivalente a Raptor current.defaultport.receive. Isso aqui é um atalho, tá? E o Raptor message, a hora que a gente vai dar uma olhada aqui, a hora que eu estou mandando esses caras aqui, ó, com o Raptor passando o menor message, equivalente a Raptor.defaultport.message, passando a message, tá? Então nós temos alguns atalhos aqui. Para todos os efeitos, concentra em receive para receber dentro do Raptor e no menor para mandar para a port do Raptor. Nós não precisamos criar um port novo a cada operação, tá? É muito mais eficiente criar um port por contexto. Por exemplo, aqui eu estou criando um port para a resposta do João e um port para a resposta da Maria, tá? Então nós vamos reutilizar isso aqui no código.
E vamos dar uma olhada então agora como que funciona esse código aqui. Cada conta é um ator com estado privado. Nós estamos, o estado privado aqui seria o saldo, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. A hora que eu venho aqui no criar conta bancária, eu estou fazendo o quê? Estou criando um Rector novo. Então, cada um desses casos, cada conta nesse caso aqui é um Rector que é um ator novo. E ele tem o estado privado dele aqui. Eu vou estar passando aqui também, ó, no construtor o saldo inicial, tá? A hora que eu faço criar conta bancária, eu vou dar um nome da pessoa, vou dar o saldo inicial e vou passar a porta de comunicação dela. Vamos dar uma olhada aqui no criar conta bancária. Olha só, estou passando o nome, estou passando o saldo inicial e estou passando a porta que eu acabei de criar aqui, ó. Essas portas vão ser utilizadas ali embaixo. Então passei aqui para esse método que vai passar para frente aqui no Rector. Então aqui ele vai estar guardando, a partir desse momento eu já tenho aqui, isso aqui já está isoladinho dentro do Rector. Vale lembrar que, por exemplo, strings e qualquer outro objeto que não seja shareable, ele vai fazer um deep copy, isso aqui vai vir uma referência, ele vai duplicar e vai guardar aqui dentro o estado inicial dele, tá? Nós não temos aqui nesse caso então uma race condition, mesmo com 1000 threads fazendo depósitos simultâneos aqui, o saldo vai estar correto, porque como nós vamos ver, cada mensagem é processada sequencialmente. Olha a mensagem que vai chegar aqui para ele. Aqui nós temos um loop quase eterno, ele não é eterno porque nós vamos poder parar ele aqui embaixo, tá? Na hora de encerrar a conta ali. E cada mensagem é processada sequencialmente. Temos o isolamento aqui. Como cada conta é um Rector, se a conta do João, que nós criamos aqui embaixo, der um crash, a conta aqui da Maria continua funcionando. Temos aqui o conceito do mailbox, do message passing. Toda a comunicação é feita via mensagens enviadas para as portas, tá? E temos aqui também o request response, onde cada cliente envia porta de resposta quando cria o Rector. Então, eu estou mandando aqui as portas de comunicação quando eu estou criando ali o Rector. O Vector Model, nesse caso aqui, resolve alguns problemas clássicos de concorrência de uma forma elegante, né? Então, nós vimos que não temos a Race Condition, não temos o Deadlocks, ele é escalável, é fácil de distribuir esses atores por CPUs e máquinas, ele é tolerante a falhas, né? O isolamento está previsto aqui entre os atores. É fácil de entender, depois que a gente entende o que está acontecendo aqui, falando em entidades que trocam mensagens, tá? Vamos dar uma esmiuçada melhor aqui. Depois vamos conhecer cada componente aqui dos Rectors. Eu estou criando portas novas aqui, ó, portas de comunicação novas. Então, Rector Port New, eu estou criando duas e estou passando aqui para a resposta de João e resposta de Maria. A conta de João é criada com esse método criar conta bancária. Estou passando aqui o João, o saldo de 1000. E a resposta, veja que aqui eu estou passando já a port, tá? A Rector Port. Essa aqui é a mailbox. Eu estou passando a do João e estou passando a da Maria. Vamos lá para cima de novo. A hora que eu cheguei aqui, eu estou passando aqui, ó, o nome, o saldo inicial, a port. Eu estou passando as mesmas variáveis aqui para o bloco, tá? Aqui ele começou já a guardar os objetos todos isolados aqui. Aqui que ele pode fazer o deep copy. E vamos entrar no loop. Olha só. Estou aguardando em nome, então vai aparecer aguardando em João, aguardando em Maria. E aqui ele vai ficar paradinho esperando chegar uma mensagem, tá? Resposta não, alguma mensagem na porta de comunicação dele. Tá? Na porta de default. Veja que aqui eu estou passando aquela porta lá para poder expor a resposta depois ali para fora. Tá? Então aqui eu estou esperando na porta de default dele. A hora que chegar uma mensagem, nós vamos passar uma hash de mensagem, eu vou falar, ó, recebi uma determinada operação em nome. Caso a operação seja o depósito, pegue na mensagem recebida o valor, incremente o saldo que foi recebido com aquele valor. E mande, aqui que é o X da coisa, ó, mande para a porta de comunicação, veja, o receive, eu estou mandando direto para o Rector, tá? A gente vai ver como que nós vamos mandar ali
essa mensagem direto para o Rector. Ali na porta eu estou mandando uma resposta, um OK True, o saldo que foi gerado agora, e estou passando aqui na conta de quem foi. Nem precisaria, mas estamos passando aqui o nome aqui do João, da Maria, etc. Quando for um saque, se o saldo for maior ou igual o valor que eu estou sacando, eu estou decrementando o saldo. E estou passando para a porta aqui, OK, true, o saldo que sobrou naquela determinada conta. Se for menor, eu vou falar, olha, não, deu problema, né? O saldo é suficiente nessa conta. Quando for a consulta, eu só vou retornar para a port o OK, true, o saldo e a conta. E quando for o stop, eu vou falar, encerrando a conta do fulano aqui, e vou dar um break. Aí eu vou sair daquele loop que eu estou ali, ó. E passou toda a resposta, processado em nome e retornando para aguardar. O que ele vai fazer? Ele vai retornar aqui por receive. Vai ficar esperando uma nova mensagem. Beleza, isso aqui a gente já tinha visto. Criei as portas de comunicação, criei a conta do João, criei a conta da Maria. Olha só, aqui ele volta o quê? Ele volta o rector. Ele volta o próprio ator. Então eu vou falar aqui, ó, depositando R$200 na conta de João. Estou mandando para dentro do Rector, veja que não é para a port, tá? A port está aqui, está lá dentro. Eu passei lá para ele expor aquilo lá para fora. Então aqui eu estou mandando para dentro do Rector. Isso aqui, ó, uma operação, um depósito no valor de R$200. E estou esperando a resposta do João, aqui na resposta do João, na porta de comunicação, um receive da porta. Veja o que eu tenho aqui, o receive do Rector. E aqui eu tenho o receive da porta. Então eu mandei lá para dentro, ele recebeu no receive dele. E aqui eu estou esperando a resposta na porta de comunicação. Ok, aí agora eu estou consultando, estou mandando para dentro do Rector aqui a operação de consulta. E estou esperando a resposta aqui também do saldo. Estou tentando sacar R$1.000 de Maria. Vai falhar, ela só tinha 500 ali, né? Então aqui na conta da Maria eu estou tentando fazer um saque. Peguei o resultado e estou colocando aqui, ó, se o resultado foi ok, esse aqui é o saldo que sobrou. Se não, vai vir uma mensagem de erro lá de dentro da conta de Maria. E aqui eu vou fazendo mais algumas coisas. Ó. Fiz um saque de R$100, aqui vai dar certo. Consultei a conta da Maria e estou mandando para dentro do Rector da conta do João a operação de stop, da conta de Maria stop. E aqui uma parte importante, eu estou fazendo um join aqui, eu estou esperando o Rector da conta de João terminar o que ele está fazendo. Se eu não colocar o join aqui, ele vai, eu vou terminar aqui esse programa no interpretador, ele vai ficar rodando lá dentro da conta de João e de Maria, mas o interpretador acabou. Então nós vamos colocar o join para dar uma paradinha aqui. Se eu executar esse código, olha lá, depositando R$200 na conta de João, aguardando em Maria, aguardando em João. Tá vendo que ele está rodando aqui totalmente, vamos colocar aqui, assíncrono, né? Recebi o depósito em João, processado em João, retornando para aguardar, aguardando em João. E os dois começaram lá e antes de eu mandar aquela mensagem lá para dentro de João, eles já estavam disparados ali. Legal, agora aqui eu estou pegando as respostas. Ó, o João está com saldo de 1.200, recebeu a consulta no João, retorna o saldo, ficou aguardando no João, tentando sacar R$1.000 de Maria, vai falhar, recebeu o saque, processado, retornando, aguardando, saldo insuficiente, beleza, veio outro saque, resultado de sacar os R$100 aqui, beleza, sobrou R$400 na conta, recebeu a consulta, R$400, aguardando em Maria, ficou lá aguardando, ele já estava lá aguardando em João lá em cima, né? Vejam que o João estava paradinho. Cadê o aguardando João aqui? Estava paradinho lá, ele ficou aguardando em Maria, agora recebeu o stop em João, recebeu o stop em Maria, encerrou ali o Hector da Maria. Ó, vejam que eu mandei primeiro para o João. Ele encerrou o Hector da Maria, encerrou do João e saiu fora do programa, tá? Então aqui foi é que a fonte está muito grande, né? Então parece que tem muita coisa. Mas peguem ali depois o programa para dar uma olhada, que basicamente aqui tem todos os conceitos dos Rectors que nós vamos dar uma olhada agora neles um a um. Uma coisa importante para a gente notar aqui, o Actor Model e os Rectors, na verdade agora aqui em Ruby, eles são ideais para tarefas CPU-bound, ou seja, de processamento pesado na CPU, como cálculos, processamentos, etc. Para tarefas I/O bound, ou seja, requisições HTTP, banco de dados, leitura de arquivos,
melhor utilizar threads ou async.io, como tem uns exemplos aqui aqui não, né? Lá no livro, né? Os Rectors, eles têm um overhead que não vale muito a pena quando o gargalo é entrada e saída, quando é o I/O, tá? Então, essa é uma dica importante. Quando nós tivermos uma tarefa de CPU bound, beleza, nós temos ali um belo de um ganho, senão a gente vai ter um pouquinho ali mais de overhead. Agora que vimos uma geral do Vector Model, os Rectors do Ruby fazem mais sentido, né? Pelo que a gente conseguiu ver até ali. Vamos destrinchar um pouquinho mais isso. Nós vamos ver mais alguns exemplos e explicações de como a nova API com ports implementa esse modelo do Vector Model aí de uma forma perfeita até, né? Então vamos conhecer o que tem agora nos Rectors do Ruby 4.0. E outra dica importante, mudou do que tinha aí nas versões 3, tá? Então nós vamos ver aqui só da versão 4, da versão 4 para cima. Vamos conhecer melhor então o Rector Port. A partir do Ruby 4.0, como eu comentei ali antes, a API dos Rectors mudou aí bastante. A nova abordagem utiliza o Rector Port para fazer comunicação entre os Rectors, para ser essas mailbox, que é muito mais intuitivo e representa melhor o Vector Model. O que mudou aí das versões 3 para 4? Nós tínhamos o método yield e o método take nos Rectors. Foram removidos. Foi adicionado o Rector Port para fazer essa comunicação. Foi adicionado o Rector Join e o Rector Value, similar ali às threads. Acabamos de ver ali um join em ação, tá? E foi modificado ali o Rector Select, que agora ele aceita apenas Rectors e ports. Antes ele era um pouquinho mais flexível, mas acabava dando uma embananada um pouquinho na coisa, tá? Deu para ter uma noção da razão dos Rectors ainda serem marcados como experimentais, face todas essas mudanças. Ruby não tem uma característica de ficar fazendo alterações para quebrar entre uma versão e outra. Por isso que recursos que são marcados como experimentais são experimentais. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Apesar dessa tradição de não quebrar entre uma versão e a outra, os experimentais são utilizados por conta e risco e podem mudar bastante. Inclusive, de repente, tudo que eu estou falando nesse vídeo gigante pode mudar numa versão aí para frente. Mas eu creio que já está um pouquinho mais maduro, tá? Mas falando sobre as ports. As ports são as caixas de correio que permitem a comunicação bidirecional entre ali os rectors, tá? Qualquer rector pode enviar mensagem para um port. Vamos dar uma olhada nesse programinha aqui, olha só. Eu criei o Outbox, que é um port novo, só para enviar resposta. Por enquanto. Vamos fazer uma brincadeira daqui a pouco com ele. Criei um rector novo aqui, passando o Outbox como o parâmetro, que ele passou para o bloco dele. Beleza, a partir desse momento, esse carinha aqui está isolado lá dentro dele. Posso receber uma mensagem aqui dentro do rector, através do receive, que ele vai pegar do default port, e vai mandar para fora do Outbox o processado, escrito processado, a mensagem que eu enviar. Então, se eu mandar para o rector mensagem, ele vai fazer o seguinte, ele vai entrar aqui, vai receber ele aqui no receive e de forma a mandar para fora isso, ele vai mandar para o Outbox, que nós vamos ver aqui, ó, Outbox receive. Isso aqui está um negócio bem tranquilinho, vamos rodar ele. Olha lá, processado mensagem. Ou seja, isso aqui eu só mandei uma mensagem aqui para dentro do rector e ele cuspiu ela para fora aqui, mandando no Outbox. Veja que aqui na caixa postal eu estou mandando mensagens para ela aqui de dentro do rector. O que acontece se eu fizer isso aqui? Ó? Vou colocar outra mensagem direto para o Outbox. Vamos rodar esse código, vamos salvar. Olha só, ele foi os pontos de interrogação. Mas cadê o resto? Cadê a outra lá? É porque eu só li apenas uma vez. Então, olha, aqui eu tenho as duas. Ó. Então, no exemplo original, eu estou usando o Outbox para mandar mensagem de dentro do rector para o Outbox para poder ler do lado de fora. Tá? Mas nada me proíbe de eu mandar aqui também do Outbox, mandar mensagens para ele aqui do lado de fora. Importante notar e entender uma coisa também, que é o seguinte, no Ruby 4.0,
cada Rector tem um default port automático. Então, talvez a gente não precise, em várias situações, criar um port explícito da forma que nós estamos fazendo aí. Talvez seja até raro precisar criar um port manualmente para receber as mensagens, né? Utilizando o default port, a gente pode fazer alguma coisa desse tipo aqui, sem precisar criar a port explícita. Dá uma olhada. Olha só, aqui eu estou usando a porta default, a default port do Rector de forma automática. Criei um Rector novo, peguei a mensagem, dei um receive, né? Peguei a mensagem lá dentro, armazenei aqui, recebi da mensagem. E olha só, aqui eu estou mandando direto para o Rector, porque ele tem uma default port lá dentro. Então eu não precisei criar a port explícita aqui. Eu estou mandando olá mundo dos Rectors, e aqui olha só como que eu vou receber, ó. Rector value, eu estou pegando ali o método lá que veio lá de dentro ali da default port do Rector. Se eu executar isso aqui, olha lá, tá bonitinho, executou de boa. Então nós só criamos ports explícitos como precisamos de canais de comunicação mais customizados, como aquele esquema do sisteminha ali de depósito e saque, tá? Nesse caso aí, no último que nós conseguimos ler ali o resultado do default port do próprio Rector, utilizando ali o método value, que traz o retorno de dentro do Rector. Tá? Então, se precisar de uma forma mais customizada, podemos criar quantas ports quisermos aí, até para compartilhar essas ports. Mas para os casos simples, nós podemos utilizar aí a própria default port dos Rectors, que elas vão atender bem. Vendo um pequeno exemplo de uma porta customizada, como nós fizemos ali no exemplo de saldo, se quisermos algo mais explícito para quando o Rector precisa enviar dados de volta, mas sem usar o default port, né, nós podemos criar um port explícito de resposta. Vamos ver aqui agora. Vejam que aqui eu criei um port de resposta explícito, passei ele aqui, esse port de resposta é esse aqui. Aqui dentro já deu até outro nome para ele já está isoladinho ali dentro. Estou calculando, enviando a hora aqui através do port. Então, estou passando lá para fora a hora corrente do mundo do Rector. Então, se a gente executar isso aqui, pum, legal, beleza, ficou certinho. Então, aqui é o exemplo de uma porta customizada, de novo, como nós utilizamos ali no sisteminha ali de depósito e saque. Tá? Uma porta explicitamente criada. Ali nós fizemos apenas uma mensagem enviada para a port, né? Mas nós podemos enviar quantas nós quisermos, né? Lembra que é enviado de uma forma ali sequencial, né? Então o port é criado fora ali para o Rector, que usa o menor para enviar. O padrão para o uso de port, o port de resposta, para dar um recomendado, é um port por contexto. Tá? Então ele fica reutilizável dentro daquele contexto. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui, onde vamos criar uma outra porta e mandar várias mensagens para ela. Aqui nós estamos criando uma porta, um worker que vai processar a tarefa. Eu vou passar aqui a myResponsePort para ele, vai guardar lá dentro como response e vai ficar num loop ali até receber eu destaquei worker aqui para a gente dar uma olhada onde que vamos mandar as coisas para ele. Vai ficar no loop ali até ele receber um stop. Ele basicamente está duplicando o que for mandado para dentro dele. Ele vai mandar para a port lá fora o resultado. Então aqui ó, worker, estou mandando 10, depois estou mandando 25, depois estou mandando 100, depois estou mandando um stop e estou dando um join nele para ter certeza. Esse receive vai acabar gerando aqui um estado aqui de espera nele, mas a gente garante que ele vai rodar tudo aqui com um join. Se eu rodar esse código, vamos salvar ele aqui. 5020 certinho. Então, mandei várias mensagens aqui para aquela port que eu criei, tá? As vantagens ali que eu tenho menos overhead, porque criar port também tem um custo, tá? O código fica bem mais limpo ali, legível, né? Eu não preciso ficar criando um monte de port. É fácil rastrear a resposta de um contexto específico. Veja que nós estamos dentro de um contexto ali. E ele é eficiente para múltiplas operações sequenciais. Mas quando criar um port por operação? Quando as operações forem concorrentes e precisam ser isoladas. Nós queremos evitar confusão entre as respostas de código assíncrono complexo aí. Cada operação tem um ciclo de vida completamente independente. Então aí compensa uma porta para
para cada uma delas. A regra prática da coisa, operações sequenciais. Se você só tem uma sequência ali, utiliza o mesmo port. Operações concorrentes ou paralelas, um port por thread ou por contexto. Na arquitetura cliente-servidor, um port por cliente. Vamos dar uma olhadinha aqui agora em um exemplo que eu vou criar várias ports. Olha só, criei um worker que processa aqui as tarefas. O worker vai ser um rector. Ele vai ficar no loop, vai ficar esperando o default port chegar alguma mensagem para ele. Vai sair se for um stop. Vai duplicar ali o valor, igual nós fizemos, não está fazendo nada assim excepcional. E vai mandar aqui para essa task, que isso aqui vai ser uma hash que eu vou mandar. Ele vai mandar para response. Aqui na response vai estar a port que eu estou esperando a resposta. Ele vai mandar o resultado, que o resultado aqui foi multiplicado por 2. Olha o que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo múltiplas threads. Estou criando threads, 10 threads aqui, 10 vezes estou fazendo aqui um map. Estou passando aqui um i, né? Nossa, que beleza, né? De variável. Estou criando uma thread nova. Cada thread tem sua própria port. Estou criando uma porta nova aqui, uma myPort com port new. Estou passando por worker essa estrutura aqui, ó, essa hash aqui, ó. Então vejam que eu estou passando um dado, um número randômico entre até 100 e a resposta, que é a response, vai ser a porta que ele criou, que é passada para cá, aqui para dentro, de onde que vai vir a resposta. E aqui na thread vai mostrar qual a thread que foi executada e a resposta da porta. Para cada thread dessa eu dou um join e mando um stop para o worker. Vamos salvar isso aqui, vamos dar uma olhada que rolou. Olha lá, thread 0, passou tudo certinho e ele multiplicou ali os números. Vejam que era um número até 100, então ele duplicou aqui os números, foi de boa. Então aqui cada thread tem sua porta, então ficou isolado. Um padrão muito comum é o cliente enviar uma requisição e esperar uma resposta. Com o default port e os ports de resposta, isso fica bem natural. Vamos dar uma olhada aqui. Esse padrão é extremamente útil para criar servidores dentro do processo Ruby que podem atender múltiplos clientes simultaneamente. Vamos dar uma olhadinha aqui no código. Olha só, estou no servidor aqui que processa as requisições usando o default port dele. Criei o server, um novo rector que vai ficar no loop, vai receber do default port dele, vai trazer um request, vai pegar os dados desse request, que vai ser uma hash enviada para ele. A response port, ele vai ver qual porta que ele vai responder, vai processar aqui, ele vai só trocar aqui, colocar em maiúsculo o que chegar para ele, o resultado, e vai mandar para o response port. Aí aqui é o cliente, ó, ele envia uma requisição com port de resposta. Estou criando aqui uma client port, eu posso passar, então, cada cliente cria uma porta para ele aqui, porque aqui está vindo uma operação bem tranquila, né? Mas podem ser vários clientes, né? Estou mandando para o server o data, uma string hello, a response port, a porta que eu criei para ele, e vamos receber a resposta. Vou pegar aqui o response client port receive, resposta recebida, que vai ser o quê? Vai ser um hello maiúsculo, né? E um server join. Esse cara fica lá em loop e você pode ir criando quantos clientes aqui, que vão ser uma rector port, que quiser, e mandando as mensagens para ele. Vamos dar uma olhadinha aqui. Resposta recebida, hello. Beleza, se você estiver rodando esse cara aqui na linha de comando, você vai ter que dar um Ctrl C, porque ele vai ficar em loop ali. A gente não tem o stop dele, né? Como fica o conceito ali de produtor-consumidor utilizando os rectors? Vamos dar uma olhadinha aqui no código. Eu só coloquei um sleep pequenininho ali para dar tempo para o consumidor ser notificado e aguardar ali no final do programa. Se a gente tirar ali, você tem que aguardar o consumidor, não o produtor, mas vai ficar um comportamento basicamente ali síncrono. O loop vai ser executado direto e o interpretador é capaz de terminar mais rápido que algum output. Então vamos colocar só ali um pequeno sleep para dar uma olhada como que funciona o negócio. Veja que aqui eu estou criando um consumidor que é um rector, é um ator, né? Então eu estou criando ele que estou colocando ele em loop. E o que ele vai fazer? Ele vai receber itens aqui do default port dele e vai aparecer aqui, recebido tantos itens. E aqui eu tenho o produtor. O produtor ele envia mensagens para o default port lá do consumidor. Eu passo o consumidor como aqui nos parâmetros, né, aqui no argumento, vou passar ele aqui para dentro
E aqui eu vou, 5 vezes, eu vou produzir um array com números randômicos até 10, tá? De tamanho, né? De um número randômicos até 10 com a string item. Isso aqui depois tem uma jogadinha legal para a gente ver. Então eu estou criando um array com strings de determinado tamanho randômico, estou enviando os itens lá para dentro. Aqui estou enviando, né? Que eu estou só mandando a mensagem. E estou passando o quê? Eu estou enviando aqui somente o tamanho do array, tá? Eu não estou passando o array, tá? Depois a gente vai brincar um pouquinho com isso. Estou dando um sleep e estou esperando ele terminar. Vamos salvar, vamos rodar. Beleza, enviando 4, recebido. Então aqui, produzir e recebi, tá? De novo, aqui eu estou criando um array, mas não estou passando o array, tá? Estou passando só o inteiro numérico lá para dentro. Depois a gente vai brincar um pouquinho com isso. Mas se quisermos enviar o array e não apenas o inteiro mostrando o tamanho dele, como nós fizemos aí, nesse caso nós vamos enviar um array imutável. Preste atenção que eu vou mandar aqui o método freeze no array. Olha só, isso aqui é basicamente o que a gente já tinha lá, mas aqui eu estou mandando o array de determinado tamanho. O array, aqui é importante, o array ele está com freeze, tá? O array, tá? Depois a gente vai ver isso aqui como que funciona. Mandei 7 itens, aqui não foi nenhum, aqui foi um, beleza, 7. Ele não foi muito randômico, vamos rodar de novo. 2, 6, 6, 0. Tá, 2, beleza. Então, funcionou. Eu mandei aqui o array congelado, tá? Aqui nessa parte aqui do array. Agora vamos fazer o seguinte, vamos remover ali o método freeze e tentar acessar ali os itens novamente ali do array. Beleza? Mesmo código, mas sem o freeze aqui, ó. Vamos rodar? Olha, roda certinho, mas espera lá. E o negócio lá dos shareables, de estar tudo isoladinho, eu estou mandando aqui agora um array sem o freeze. O que está rolando aqui? O que está rolando é que ocorre o seguinte, com a versão 4, a partir da versão 4x, 4.0, conforme explicado aí lá no começo do vídeo, a linguagem faz uma deep copy, faz uma cópia profunda do objeto que não é shareable. Aquele array lá, sem aquele freeze, tem outra pegadinha também, ele não é shareable. Então ela faz uma deep copy e envia um objeto totalmente novo por Rector. Aí tem um pequeno overhead que pode ocorrer nessa parte, tá? Nós só temos que ter cuidado para que algum objeto possa ter algum problema em ser feito uma deep copy, também como comentado anteriormente. Então, se você manda um objeto que não é shareable, ele faz uma deep copy automática. Tem um overheadzinho, mas ele faz isolamento por cópia. Se ele é shareable, se ele já está congelado, e congelado que eu digo é congelado inteiro, daqui a pouco nós vamos chegar nesse detalhe. Ele faz ali o compartilhamento da referência, ele faz o isolamento por imutabilidade, porque ele já está imutável aquele objeto e aí não vai ter problema, tá? A versão 4x do Ruby, ela adota algumas estratégias de isolamento que guardam semelhanças conceituais com o conceito de ownership do Rust. Tá? Se você já programou em Rust, tem um conceito do ownership ali. Quando você envia um objeto não congelado para um Rector, o Ruby automaticamente cria essa deep copy, deixando cada Rector com a sua cópia independente, similar ao método clone ali do Rust. Já os objetos congelados, eles são compartilhados por referência entre múltiplos Rectors congelados, eles são imutáveis, exatamente como um borrow imutável, ali o e-comercial T do Rust. Os múltiplos leitores podem acessar ali a mesma instância em memória, porque não há risco ali de ter ali uma modificação ali concorrente. Aí nós temos uma diferença fundamental na abordagem. Enquanto lá em Rust você é forçado, você tem que ser explícito sobre as cópias, pelo menos que eu conheça, tá? Versus referências compartilhadas, verificando tudo em tempo de compilação para garantir ali máxima performance. Aqui em Ruby, o Ruby escolhe a conveniência, fazendo cópias automaticamente para objetos imutáveis e compartilhando objetos imutáveis de forma transparente, com verificações em tempo de execução, não de compilação, em tempo de execução. Essa mudança ela representa um equilíbrio ali inteligente, suspeito de falar, né, entre segurança e usabilidade. Ao adaptar esses conceitos provados em linguagens aí como Rust,
O Ruby 4.0 ele oferece a concorrência segura sem exigir que você se preocupe com detalhes ali de sincronização na maioria dos casos. Né? Você simplesmente decide se quer isolamento por cópia, objetos mutáveis, ou imutabilidade, no caso, com objetos imutáveis. Mas no nosso exemplo do Freeze, como eu comentei, tem uma pegadinha. Será que realmente o objeto está imutável e maduro para a gente enviar para o Rector sem que ele faça ali a cópia profunda? Vamos verificar perguntando se o objeto é shareable com o método shareable. Vejam só, isso aqui é o mesmo código que a gente tinha lá, só com freeze aqui, ou seja, ele está congelado. Só que aqui eu estou perguntando, ele está shareable? Ele está maduro para ser totalmente imutável para mandar para lá sem precisar de uma deep copy? E aí, quem que arrisca? Vamos rodar o código? Olha isso, false, 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 false. Opa, teve um true aqui, ó. Por que esse true? Aqui tem uma pegadinha, ele está vazio, ó. False, false. Basicamente, vamos rodar de novo. Basicamente, todos são falsos, menos aquele array que estava vazio. Aqui ele já dá uma dica para a gente. Mas o que está rolando ali? Nós já tivemos uma dica com aquele array vazio, que ele falou que foi o único que foi que era shareable, que estava seguro para ser enviado para lá. O que acontece é o seguinte, o array estava congelado. O array, as strings dentro do array não estavam congeladas, elas estavam mutáveis. Então nós podemos resolver isso de duas maneiras. A primeira seria marcar a string interna como congelada também. Vamos dar uma olhadinha agora. Olha só aqui, ó. Eu dei um freeze aqui e dei um freeze aqui dentro. Ó. São 10, são os itens do array. A string está congelada e o array está congelado. Vamos rodar agora, vamos rodar o código para dar uma olhada. Olha só, agora ele está verdadeiramente shareable. Então essa aqui foi o primeiro jeito da gente ter certeza que esse objeto não vai sofrer uma deep copy na hora que a gente passar ele ali para dentro do Rector, tá? Agora vamos ver a segunda opção de deixar esse objeto seguro para mandar lá para dentro, utilizando o método makeShareable. Olha só esse código, que é parecido com o que nós tínhamos, mas eu tenho o makeShareable aqui, ó. Rector makeShareable array range 10 com o item ali dentro. Ele basicamente vai tomar conta, ele vai fazer, se necessário, uma deep copy. Mas se você já quiser deixar tudo preparado para mandar lá para dentro, tá? Então nós podemos utilizar aqui o makeShareable. Vamos rodar aqui de novo. Olha lá, todos eles são true agora. Esse aqui foi a segunda maneira e até uma maneira mais confortável de ter certeza que esses objetos estão shareable para mandar, estão realmente imutáveis, estão prontos para o modelo do ator do Rector para ficar isolado ali dentro dele. Agora sim nós temos objetos realmente shareable que não irão precisar ali da cópia profunda implícita, né, quando enviados para o Rector. Isolamento. Para provar que o bloco do Rector está isolado do resto aí, nós podemos tentar acessar uma variável de fora do bloco, o que nos vai dar uma exceção do tipo argument error. Vamos dar uma olhada nisso. Olha só, aqui eu tenho uma variável externa, tá, um nome aqui. Estou dentro do Rector e vou tentar acessar ela e vou dar um Rector join aqui só para esperar ele terminar. Mas isso aqui a gente já sabe que vai dar problema. Olha lá. Não posso isolar uma proc porque ele acessa as variáveis de fora, que é a nome. Então eu dei um argument error. Então ele está totalmente isolado, ele não vê nada de fora dele. Aqui, entre o bloco dele aqui, ele está totalmente isolado. Podemos ver que nós estamos esperando ali no código, utilizando o método join, demonstrado ali no código que falhou ali atrás, e nos outros anteriores também, para esperar o Rector terminar o processamento dele, de maneira similar ao join das threads que costumamos utilizar aí em Ruby, né? Sem ele, o código, assim como nas threads, é assíncrono e passaria direto. O interpretador ia terminar antes que a thread ou o Rector terminasse o trabalho deles, né? Então, a gente coloca o join ali para esperar um pouquinho. Mas e se a gente quiser esperar vários Rectors terminarem ali? Nesse caso, nós podemos utilizar o método select, tomando cuidado para receber os Rectors que terminam e eliminar ali do array, nesse caso aqui, que nós vamos ver aqui o código, tá? Vamos dar uma olhadinha. Olha só, vamos fazer aqui o modelo do consumidor de novo.
Um consumidor, um produtor. Só que aqui eu tenho dois produtores. Eu tenho o P1, que recebe aqui o ponteiro do consumidor. O P2, que recebe o ponteiro do consumidor. Tem um array de rectors aqui agora, que são os produtores. E aqui no Ruby 4.0, a hora que eu for utilizar o select, ele vai retornar o rector que terminou. Então, o que saiu, que terminou o processamento dele. Então, aqui o que eu vou fazer? Produtores, para tantas vezes a quantidade de produtores. Vou pegar aqui essa variável R aqui, o rector, com select, passando o array. Tá vendo aqui que eu estou usando um splat para abrir esse array dos produtores aqui. Então, ele vai passar o P1 e o P2 separados. Ele vai ir retornando quem terminou. E a hora que ele terminar, eu tomo cuidado, como dito ali, para remover ele aqui do array de produtores, tá? Para ele não ficar poluindo aqui, não der nenhum problema. Vamos salvar esse código, vamos rodar. Olha lá, beleza, recebido, bababá, bababá. Todos foram rodados, tá? Eu poderia até colocar aqui, recebido aqui, bababá. Eu poderia até colocar aqui qual que foi o produtor que mandou. Mas nesse caso, 5 vezes. Vamos dar uma olhadinha aqui. 1, 2, 3, 4. Estão todos aqui, ó. Tá? Estão as 10 vezes ali. Então, com o select, eu consigo esperar um array de rectors processar e ele retorna sempre o que foi terminando o processamento. Aí você pode tomar aqui uma atitude aqui e remover ele, por exemplo, do seu array aí. Um comportamento interessante é que podemos mover referências para um rector, com um detalhe importante que a referência local ficará inválida, não permitindo enviar nenhuma mensagem para ela, disparando uma exceção do tipo rector moved error, se tentarmos. Tá? Isso tem tudo a ver com o que nós vimos antes na parte dos objetos compartilháveis, quando é feita ou não uma cópia profunda do objeto. Mas nesse caso, nós temos um comportamento mais radical quando o objeto é movido. Primeiro vamos ver como funciona copiando o objeto, não movendo, copiando o objeto, o que estávamos fazendo até agora e não dá erro nenhum. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada nesse código aqui. Eu fiz uma port para receber o resultado, fiz um rector new, passando a port para ele, vai receber do default port, né, que é lá dentro dele. Ele vai pegar o objeto, vai criar um objeto aqui que ele recebeu, vai colocar aqui, vai dar um append aqui numa string world e vai enviar o resultado para fora via port. Aí olha só, estou passando aqui um array pro rector. E estou enviando ele aqui, ó. Estou enviando para default port do rector. Lá dentro, o que ele vai fazer? Ele vai modificar esse array, vai colocar aqui um elemento novo dele e vai jogar para fora. Aqui eu vou pegar através do result port aqui do receive. Eu estou pegando o objeto modificado, tá? Aí o que eu estou fazendo? Estou dando um join nele e vai aparecer hello world. Só que aí o objeto continua acessível aqui, ele foi copiado, ele não foi movido. Tá? Eu estou dando um join nele, vai ser só hello, porque ele foi alterado lá dentro no modificado. Aqui para fora ele continua do mesmo jeito. E vamos dar uma olhada aqui, vamos salvar. Estou esperando o rector terminar, vamos dar um join. Perfeito. Então, esse é o resultado modificado. Esse é o objeto original. Ele foi copiado para dentro ali do rector e funcionou do mesmo jeito que a gente estava vendo até agora. E agora vamos mover o objeto. Nós vamos utilizar explicitamente o send. O menor é o send, mas agora vamos passar explicitamente com o valor true no parâmetro ali move. Vamos dar uma olhadinha como é que fica. Olha só, é basicamente o mesmo código que nós tínhamos ali, a não ser aqui nessa linha que eu estou passando explicitamente o objeto lá para dentro, lá para dentro do rector, estou movendo ele. Explicitamente estou fazendo um move true. Vamos receber o resultado modificado, só que agora o objeto está inacessível aqui fora. Aqui ele perdeu a referência, essa referência aqui, a hora que eu dei o move, ele foi lá para dentro do rector. Ele foi propriedade do rector, a referência externa está morta. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha lá. Não posso mandar nenhum método para um objeto que foi movido. Olha que interessante isso. Dessa forma, a referência
foi movida lá para dentro, de novo, lá para dentro do Rector, e eu não consigo acessar ela mais do lado de fora. Quando nós usamos o send com a referência e o move through, nós estamos fazendo uma transferência real de ownership, de propriedade. Exatamente como ali acontece no Rust também. O objeto original ele se torna inacessível no Rector de origem, né? No contexto de origem ali ele fica morto. Qualquer tentativa de utilizá-lo após o move com o true vai resultar num erro. Tá? Essa é a forma mais eficiente de enviar os dados entre os Rectors, pois não há cópia envolvida. O objeto simplesmente muda de dono. No Rust, essa é a operação padrão ao enviar os dados ali entre as threads. Tá? O compilador garante em tempo de compilação, não de execução, em tempo de compilação que você não pode mais acessar o valor original. No Ruby 4.0, a mesma semântica aí existe, mas requer que nós passamos esse parâmetro aí explícito com move through e a verificação acontece em tempo de execução. O Ruby 4.0 então oferece três estratégias distintas nessa questão. O send, ou menor lá, com objetos sem parâmetros, ele faz uma cópia profunda automática nos objetos, lembrando que precisam, tá? Como nós vimos aí para trás. É uma conveniência ao custo da cópia. O send com o move through, ele transfere o ownership sem a cópia, é a máxima performance, o objeto original fica inacessível. Enviar os objetos, e a outra que é enviar os objetos compartilháveis, compartilha a mesma referência ali entre os Rectors. É um zero copies, ele é um read-only. Essas três formas correspondem diretamente aos conceitos de clone, move e borrow, ali imutável ali do Rust, né? Mostrando que o Ruby adotou um modelo aí flexível que permite escolher entre conveniência, performance e compartilhamento conforme a necessidade de cada situação. Um padrão extremamente útil é criar um pool de workers para processar tarefas aí em paralelo. Vamos dar uma olhadinha aqui no código. Vamos dar uma olhada aqui rapidamente no código, vamos executar ele e depois vamos entender o que nós estamos fazendo. Tem um manager aqui, que ele vai receber algumas tasks, vai receber já todas as tasks e vai entrar em loop aqui, como coloquei aqui, recebeu o array de tasks primeiro, vai entrar em loop que ele vai pegar um receive, vai ver o que foi requisitado, vai ver se as tarefas estão vazias, se elas tiverem, vai falar, olha, terminei tudo aqui. Se não, ele vai mandar de volta com a primeira tarefa que ele vai tirar aqui do array, tá? Vai ser um negócio bem simples. Vamos fazer aqui um array de 20 elementos aqui. Vamos embaralhar eles com shuffle. Estou mandando lá para o Rector com send e criei uma result port aqui. Tá? Então vamos fazer aqui essa result port. E aqui eu vou criar os workers. Eu vou pegar o número de processadores que eu tenho aqui no computador. No caso eu tenho aqui 12 cores. Tá? Eu vou fazer um loop em cima disso aqui, mapeando para cada interação aqui, criar um Rector novo, passando aqui o ID, né, que vai ser um número, passando a porta aqui, a result port, a porta que eu criei, um ponteiro do manager, e aqui dentro o que ele vai fazer? Ele vai mandar lá para o manager e fala, olha, eu quero receber trabalho. Ele vai mandar o Rector Current, que é o próprio Rector corrente, é o self dele aqui. Então, o ponteiro, a hora que você precisar referenciar o Rector corrente, pode usar o Rector Current, que ele vai mandar a referência do próprio Rector. E vai esperar uma resposta. Aí, o que o manager vai fazer? Vai ir lá dentro e vai tentar ver se tem alguma coisa disponível ainda, vai aguardar a task. Se for uma task que é o stop, ele já sai fora, ou seja, ele vai matar esse Rector. Se não, ele vai dar uma esperadinha aqui, o número randômico vezes 0.1. Ele vai pegar ali o resultado da task, vai multiplicar ela por ela mesma e vai mandar para a result port, mandando o ID do Rector que processou, junto com aquele resultado. Aqui eu vou ter aqui a resposta, eu vou ter um array. O que eu vou fazer aqui? O values o tamanho ali das tasks, né? Então eu tenho 20, então 12 processadores, com certeza mais de um processador vai ser executado aqui para processar. Vou dar um loop tantas vezes ali no número das tarefas, lá, dos values, das tasks que eu mandei,
e vou adicionar aqui nos resultados o result port aqui, o que veio da result port. Aqui eu vou fazer um sort by aqui nos resultados pelo ID, tá? que foi recebido, porque vejam que eu estou passando aqui uma hash com ID e o resultado. Tá? Vou dar uma ordenada aqui para ver o que foi processado. Vou mostrar aqui o número do worker e o resultado. E vou pegar aqui o workers each join para esperar todos os workers terminarem. Vamos rodar? Olha lá, worker 0, ele processou o 1625, worker 1, worker 2, ó, o worker 2 já processou dois resultados, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, foi até ali o 11. Ó. Então, eles foram ao 11, ele processou aqui 3 resultados ali da coleção. Tá? Então, dessa forma aqui, eu criei um pool aqui que eu consegui mandar distribuir o processamento dessa coleção. Praticamente bem aquele esquema do fan-in and fan-out, né? Enviando ali e coletando o trabalho. Praticamente todos os 12 workers, todos os cores que eu tenho aqui, o número de cores aqui do computador, processaram mais de uma vez. Nós vimos que teve um que processou 3 vezes, né? O que demonstra que o pool está funcionando ali de acordo. E esse é um padrão bem ideal. Nós temos um port compartilhado para coletar os resultados. Temos um port só ali para ir coletando, tá? Muito mais eficiente do que criar 20 ports diferentes. Lembre-se que criar ports tem um overheadzinho ali, tem também um certo gasto, tá? O exemplo que nós vimos aí implementa perfeitamente ali o Vector Model, né? Os workers são os atores, cada um com seu próprio contexto de execução. A default port de cada worker, né, o contexto de execução ali, é a mailbox individual de cada ator. A result port é uma mailbox compartilhada, onde os workers eles enviam os resultados. As mensagens são disparadas ali com objetos imutáveis sendo passados. Então, nós temos só um array ali de inteiros. Os inteiros são imutáveis. Não temos ali o estado compartilhado. Cada worker é independente. O stop é uma mensagem de controle. Isso aqui é outra coisa também. Nós temos mensagens de controle. É um padrão comum ali no Vector Model, tá? Esse é um padrão até, vamos arriscar dizer aí, similar ao utilizado em sistemas como Erlang e Elixir. A única diferença é que lá você teria milhares de atores, né? Enquanto aqui nós limitamos ao número de CPUs. Uma analogia legal é tipo assim, com pool de workers, é um restaurante. Nós temos aí, por exemplo, 40 mesas no restaurante e uns 10 garçons. Nós não precisamos de 40 garçons, um garçom por mesa, até porque, mesmo que a mesa esteja ocupada, ela não está requisitando atenção imediata, todo o tempo, né? O garçom só fica de olho ali, esperando que tenha alguma requisição sendo feita, e aí, somente aí, ele age. Os garçons ficam de olho, não vão embora ali se o serviço para e alguém tem que ligar para eles voltarem, né? Dessa forma, nós conseguimos balancear ali o atendimento. A analogia com o sinal de stop seria que passou da hora de fechar, não vai entrar mais ninguém e as mesas estão fechando a conta e as pessoas indo embora. Quando o gerente ali, que é o manager, vê que algum garçom perguntou se tinha algum serviço e não tinha, ele vai avisando um a um ali que eles podem encerrar o expediente. Agora vamos ver como os reactors são disparados em paralelo, também usando ali o número máximo de processadores, como no exemplo anterior, para calcular um determinado número de Fibonacci, que é uma funçãozinha ali recursiva, né? Um método recursivo. Vamos dar uma olhada aqui no código. Vamos lá, veja que aqui eu estou requisitando o etc para pegar o número de processador e nós vamos fazer alguns benchmarks. Tá? Então eu vou colocar aqui nessa variável aqui o número de processadores, vou querer que esse número, o 40º número de Fibonacci, né? Ou seja, ele vai fazer várias chamadas recursivas aqui, né? Aqui vamos mostrar aqui que eu estou executando tantas vezes, né? Aqui nos processadores, calculando o número de Fibonacci. Beleza. Fiz aqui uma funçãozinha, um métodozinho Fib básico. Eu sempre esqueço aqui de colocar esse carinha, se tem um return aqui, já tem uma condição para... Tem que pular uma linha. Senão o Robocop puxa a sua orelha. Vamos lá. Faço a chamada recursiva. Vamos fazer aqui um benchmark. O primeiro benchmark em sequência. Eu vou fazer tantas vezes aqui nos processadores. Eu vou chamar a sequência
e vou executar aqui o fib com o número aqui que eu estou querendo, com o 40º número, beleza? Vamos fazer agora aqui um outro benchmark aqui em paralelo. Aqui que nós vamos colocar aqui, ó, vamos criar aqui uma proc compartilhável. Vamos ver, conversar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouco. Eu criei aqui uma proc compartilhável, tá? Que é um shareable proc. Aqui dentro dela eu vou passar aqui que eu vou criar a minha fib, ó, e vou chamar a própria fib aqui dentro. Então aqui eu tenho essa proc que foi definida aqui a fib e ela chama a própria fib. Aqui que eu vou fazer, vou criar os rectors com um proc compartilhável. Então rectors, se eu estou ali no times, número de processadores, então eu vou distribuir nos números de processadores, vou fazer um rector novo, passando ali o número, tá? Passando a sequência aqui que eu estou executando aqui, de acordo com o número do processador, está vindo daqui, ó. E aquela shareable proc, aquela proc compartilhável. Estou passando todas aqui para dentro. Agora está dentro do rector esse cara. E o resultado, vou chamar aqui uma proc call com aquele número. E vou colocar aqui na sequência, né, qual que foi o resultado. Então, estou falando aqui na sequência tal, o resultado foi tal. Vou esperar todos os rectors terminarem, porque aqui eu criei vários, né? Tá vendo que eu estou dando aqui um it join? Eu poderia ter colocado até ali um select da vida, mas vamos utilizar esse cara para esperar todos eles terminarem. Vamos rodar o código. Beleza. Aqui eu estou em sequência, né? Então, dá um page down ali. Ó, tá vendo que aqui ó, já entrou nos rectors. Olha a diferença. Ali sequencial levou 10 segundos. Tá? Aqui pelos rectors, aqui em paralelo, levou 3 segundos para fazer aqui todo o cálculo da coisa. Ó. Foi certinho, ó. Foi de boa. Então, mas a gente pode ver que aqui tem um negócio interessante, ó. Ó como ele gasta aqui mais tempo na parte do usuário quando ele está em paralelo do que quando ele está em sequência. Tudo isso aqui é a parte de gerenciamento ali de cada GIL ali, de cada parte ali do rector. Mas mesmo assim, aí depois aqui na parte aqui do total, mesmo que ele demorou mais aqui no total, o real foi 3 segundos. Tem uma... interpretar isso aqui é uma coisa interessante. Você pode achar que ele está demorando mais aqui, mas nada. Depois, lá no final, ele levou menos tempo ali. Vai ficar meio apertadinho aqui, mas olha só, eu coloquei o htop aqui embaixo. Esses são os cores, tá, que estão sendo utilizados. Eu estou com um monte de coisa aberta aqui, o OBS Studio, etc e tal. Mas eu vou rodar aqui o software agora. Olha só, vamos dar uma olhada. Fica de olho nos cores. Sequência, ele está em sequência, beleza. Está quase acabando. Vai entrar nos rectors. Olha lá, olha os cores. Todos acionados, ó. Pronto, terminou. A diferença, 10 segundos aqui e 3 segundos ali. Ou seja, deu para ver aqui que os cores todos foram acionados ali na hora do cálculo, né? Então fica bem mais rápido ali em paralelo, levando em conta ali o tempo real. Real, tá, gente? Então tem aquelas coluninhas ali e temos o tempo real lá. Deu para ver que no tempo de usuário, os rectors acabaram demorando um pouquinho mais para preparar a casa ali e depois eles mandaram bala, tá? Então vocês podem rodar algumas vezes e reparem nas sequências que são executadas ali em paralelo. Em sequência sempre temos ali o 0, 1, 2, 3, mas em paralelo depende ali do processador que termina primeiro, né? Vejam que nós precisamos reescrever o método fib ali dentro do shareable proc. Quando usamos ali o rector, o shareable proc, de novo, nós estamos criando uma proc que pode ser compartilhada entre múltiplos rectors de forma segura. A chave aqui é o isolamento de memória. Cada rector tem seu próprio espaço de memória isolado para evitar as race conditions e problemas de concorrência. Se nós tentássemos utilizar o método fib do escopo global, lá de cima nós vamos ter problema. Os métodos definidos no escopo global não são automaticamente compartilháveis, eles fazem parte do contexto do rector principal, que é o escopo que nós estamos,
e não pode ser acessado diretamente pelo Rectors, assim como as variáveis, com um exemplo que fizemos lá atrás, uma variável ali global que não pode ser compartilhada. Os Rectors não compartilham o mesmo espaço de memória. Se a gente tentar referenciar o FIB externo dentro do shareable proc, que pode ser uma gambiarrinha, né? Nós estaríamos tentando acessar um objeto que pertence a um outro Rector, que violaria o modelo ali de isolamento. Os shareable objects precisam ser completamente autônomos. Um shareable proc precisa carregar ali consigo tudo que ele precisa para executar, sem dependências externas mutáveis. Mas aí você me pergunta, poxa, mas peraí, é standard lib, todas as classes que estão ali em módulos definidos no escopo global, sejam declarados ali inline no arquivo, carregados com require load ou os próprios aí da standard library. Eles são constantes compartilháveis e ficam automaticamente disponíveis dentro de qualquer Rector. Não precisa ficar com medo de ter que implementar a standard lib fora ali, dentro do Rector para funcionar não, tá? Então, esses caras estão disponíveis ali dentro do Rector. Nós podemos instanciar os objetos dessas classes e usar seus métodos ali normalmente. O problema são métodos ou funções ali globais, ali definidos com def no escopo principal. Eles não são acessíveis dentro dos Rectors, mesmo estando dentro do mesmo arquivo. Se precisar usar essa lógica, a gente tem que redefinir dentro do Rector ou usar um shareable proc. Instâncias de objeto criadas fora do Rector, ali dentro do escopo, ali no arquivo, também são inacessíveis, como vimos, né, na variável. A menos que sejam explicitamente passadas através do construtor do Rector ou via comunicação pelas portas. Aí dá. Aí você está passando ela ali dentro da porta e ela entra dentro do Rector. Mas ele não acessa ela de fora, tá? Cada Rector deve criar suas próprias instâncias para manter o isolamento e evitar as race conditions. Essa separação garante que cada Rector tem o seu próprio espaço de memória isolado, eliminando toda uma classe de bugs relacionados à concorrência, enquanto ainda permite o compartilhamento seguro das definições imutáveis como classes e módulos. Então está tudo bonitinho, acessível ali. Uma das grandes novidades do Ruby 4.0 é poder criar os procs e lambdas compartilhados, como nós vimos aí. Vamos dar uma olhada em mais um exemplo. Olha aqui, estou criando uma proc compartilhável. Criei com uma shareable proc. Estou passando aqui como se fosse uma proc normal. Ela multiplica por 2. E eu posso passar para qualquer Rector. Estou passando ela aqui dentro para o Rector, o proc compartilhável. Chamei ela de proc. Estou chamando ela de boa. Estou fazendo um join aqui no Rector. E eu tenho uma lambda compartilhável. Se você não sabe a diferença de proc de uma lambda, dá uma olhada no meu livro de Ruby lá que eu explico certinho. E aqui eu posso passar aqui a lambda compartilhável ali de boa também lá para o Rector 2 e vamos executar o código e tudo funciona perfeitamente. Reforçando, é importante ter esses dois carinhas, pois procs normais, lambdas normais, não podem ser compartilhadas ali nos Rectors. Então nós precisamos usar o shareable proc ou shareable lambda, lembrando que os dois, o shareable proc e o shareable lambda, além deles, continuamos tendo ali o make shareable, não esqueçam deles, para tornar os objetos complexos ali mais compartilháveis, como nós vimos anteriormente. E como dá para dar uma olhadinha aqui agora de novo. Mais um pequeno exemplo aqui, eu fiz aqui uma hash, que a hash eu tenho um string, eu tenho um inteiro, eu tenho um array com strings ali dentro. Tornamos ele compartilhável, né? Congela recursivamente aqui e agora nós podemos passar para o Rector. Tá? Que ele vai ler ali as configurações dele. Dessa forma, se eu não passasse ele como shareable, como nós vimos lá para trás, ele ia transformar esse cara num shareable para a gente. Então, eu fiz aqui de uma forma explícita e está funcionando de boinha. Agora, algumas recomendações. Os Rectors em Ruby 4.0 ficaram muito mais intuitivos, ficou muito mais legal. A API com ports é muito mais clara e representa melhor ali o Actor Model, transmissão das mensagens, etc. Os Rectors estão caminhando para sair do estado experimental, ainda são experimentais. Então é um ótimo momento para a gente começar a testar em projetos reais aí para dar uma olhada o que nós podemos ter ali de performance melhorada em cima disso. A adição do shareable proc e do shareable lambda também facilita muito o compartilhamento da lógica entre os Rectors, algo que era bem complicado em versões mais complicado em versões anteriores.
Nós podemos utilizar os Raptors para processamento pesado de CPU, processamento de imagem, encoding de vídeo, análise de dados, paralelização de cálculos matemáticos completos, processamento de grandes volumes de dados independentes. A gente está falando de dados de bytes ali, tá? Background jobs que são intensivos em CPU, na CPU, compressão e descompressão de dados, criptografia, fazer criptografia ali, um hashing ali, até em lote, etc e tal, até para machine learning e aí análise de dados. Mas não são legais ainda para tarefas que são muito focadas em I/O, seja disco, seja rede, etc e tal. Nesse caso é melhor utilizar ali os threads, o fibers e o async I/O. E, como eu disse, também requisições HTTP, etc. Operações em bancos de dados, tá? Que a gente vai ter uma connection pools, é melhor utilizar algumas threads. Leitura e escrita de arquivos também, de novo, I/O, né? Network I/O em geral. Tarefas que precisam compartilhar estado mutável. Cara, se você tiver estado mutável ali, é complicado um pouco o negócio, né? Porque, como nós vimos, tem que estar tudo bem isoladinho ali. E código, isso é importante, código com genes que ainda não são Raptor safe. Você precisa saber que, de repente, tem alguma gen ali que ela não, ainda não se dá muito bem com os Raptors, então é um pouquinho mais complicado. Mas, tentando simplificar, algumas regras simples. CPU trabalhando muito? Raptors. Você está esperando I/O? Disco, rede, banco de dados, threads? Não sabe? Faz um benchmark e faça uma métrica ali para ver o que é melhor. Dicas de performance. Minimize a comunicação entre os Raptors. Cada send e receive tem custo. Usa ali um batch processing. Envie lote de dados ao invés de item por item. Nós vimos ali como nós passamos uma coleção de elementos, etc. Evita criar e destruir Raptors constantemente. Use os pools. Nós vimos ali como fazer alguns pools. Congele os objetos explicitamente ali. O freeze é mais rápido do que o deep copy. Ou faça um make shareable, né? Para já deixar ele tudo bonitinho, né? E evitar também aí a duplicação de código. Ficar fazendo congelando para tudo quanto é lado, né? Freeze, etc e tal, blá, blá, blá. Use ali o make shareable que ele resolve isso. Os Raptors, vale lembrar, ainda estão marcados como experimentais no Ruby 4.0. Mas talvez aí no 4.1 já vão remover o status de experimental. Vão ter melhorias ali no Garbage Collector, reduzindo ali o overhead de sincronização e ter mais gems ali, Raptor Safe. A comunidade já está se adaptando, tá? E nunca é demais lembrar, ainda são experimentais, tá? E mais algumas dicas. Como escolher entre threads, fibers e Raptors? Nós já sabemos como funcionam as threads e os fibers. Se você não souber, pega meu livro de Ruby lá. Aí agora já deu para ter uma ideia dos Raptors, né? Nós podemos avaliar como escolher cada um desses carinhas. Ao lidar com concorrência em Ruby, é comum sempre escolher rapidamente uma ferramenta e quase sempre esse é o erro inicial. Então a gente tem que dar uma avaliada certinho no que a gente está precisando. As threads, fibers e os Raptors, eles não competem entre si, mas resolvem diferentes tipos de problemas. Antes de escolher alguma dessas abstrações, algumas dessas classes, vale responder 3 perguntas fundamentais. Primeira, existe necessidade de paralelismo real de CPU? Segunda, o código pode cooperar explicitamente cedendo execução? Olha, veja aí. Cooperar explicitamente cedendo execução, para lá e para cá. A terceira, compartilhar estado vai aumentar significativamente a complexidade? Porque também tem os prós e os contras. Não adianta você fazer um inferno no seu código, deixar ele complexo para tentar resolver um problema ali. A resposta a essas perguntas costuma indicar o caminho para a gente com mais clareza. Concorrência é sobre controle. Paralelismo é sobre isolamento, tá? Então, separadinho ali. Se a gente pensar nas threads, as threads têm execução concorrente preemptiva, elas compartilham memória e estado. Elas são sujeitas a race conditions, quem nunca pegou um deadlock, né? Indicadas para os I/Os bloqueantes e código, até código legado. As fibers, elas têm execução concorrente cooperativa. Tá? Threads preemptiva, fibers cooperativa.
um fluxo por vez na mesma thread ali. A baixa complexidade mental, elas são mais simples, né? E elas são ideais para o I/O assíncrono. E os Rectors, como nós vimos aqui, eles têm paralelismo real de CPU, o estado é isolado por design e a comunicação é apenas por mensagens. E eles são voltados ali ao workload CPU bound, ou seja, pesados ali da CPU. Na prática, a maioria das aplicações Ruby modernas aí combina com essas abordagens. As fibers costumam ser a base, as threads entram quando necessário, e os rectors são reservados para os cenários onde o isolamento e paralelismo real são essenciais. E nós já vimos também, falando em prática, né, como se comportam os rectors. Nós vimos aí o exemplo dos processadores, tudo sendo acionado, etc. e tal. Mas vamos ver agora um exemplo comparando threads com threads e com a Chain Parallel, usando processos e threads, porque a Chain pode utilizar tanto processos como threads. Nós vamos fazer o processamento de algumas imagens, um simples BMP, que não tem compressão, não. Basicamente ali é um fluxo binário ali da vida, né? Nós vamos só inverter os bits delas. Em um primeiro momento, nós vamos utilizar mais I/O para escrever o resultado no disco, ou seja, eu vou persistir o que foi invertido, os bits invertidos, no disco. Tá? Em um segundo momento, nós vamos fazer somente ali a conversão das imagens. Eu não vou persistir elas no disco. É um negócio meio overkill, mas antes também de começar o processamento, nós vamos ver o conteúdo das imagens. Vai gerar uma hash gigante. Eu vou ler uma hash com o nome do arquivo e o conteúdo da imagem. Mas para ser justo, nós criamos essa hash com o conteúdo das imagens para passar tanto para as threads, quanto para Parallel, quanto para os Rectors, para não ter ali uma diferença de como cada um está lendo ali os dados no disco, tá? Para ficar mais justo nas abordagens diferentes, de forma com que o tempo de leitura não será considerado nos benchmarks. Vamos dar uma olhadinha aqui no código. Requisitei o benchmark, requisitei o ETC para número de processadores, requisitei a Parallel. E aqui eu vou dar um load aqui no Inversor. O Inversor é esse carinha aqui, ó. Depois eu vou passar esse código, colocar no GitHub, alguma coisa do tipo. Ele basicamente ele pega aqui os dados que foram enviados para ele, que é um bitmap. Ele separa aqui o header, pega a parte dos pixels, inverte todos eles aqui, fazendo um end aqui, tá? Um not com um not bit a bit com aqui um end, tá? E reconstrói o BMP com o header e os dados invertidos. O BMP é simples, então não tem problema. Requisitou. Eu estou apagando todas as imagens que foram invertidas, que possam constar aqui. Eu tenho 11 imagens BMP, sendo que 10 tem 4.6 megabytes e tem uma grande bitela de 118. Eu estou apagando as que foram invertidas. E aqui eu estou carregando os dados dela, de todas as imagens, dentro de um array de hashes, com o nome do arquivo e os bytes que foram lidos, tá? Aí olha só, eu vou fazer um benchmark aqui com as threads, tá? Eu vou fazer aqui um array de threads. Para cada imagem daquela, eu vou criar uma thread aqui, ó. Eu vou passar a imagem, vou criar uma thread nova, que vai persistir o resultado do inversor lá, passando os bytes da imagem correspondente, tá? Vou fazer um join para esperar todas as threads terminarem. Terminei com as threads e aqui eu vou executar a Parallel com os processos, tá? Então, estou chamando a Parallel. Veja que o código da Parallel é muito mais simples do que as threads e vai ser muito mais simples até do que os rectors ali embaixo. E estou usando os processos do sistema operacional com a quantidade ali de processadores, tá? Disponíveis. Ele vai gravar aqui tudo bonitinho com a Parallel Processes e agora a Parallel com threads, tá? Ele vai executar. E aqui os rectors, tá? Então aqui, o que eu estou fazendo aqui? Eu já estou fazendo aqui um make shareable, teria overhead de qualquer forma, né? Estou fazendo aqui um manager, que ele vai receber, lembra do que nós fizemos o manager? Ele vai receber ali a tarefa e vai mandar um stop se acabou as imagens, ou ele vai mandar ali, vai tirar o primeiro elemento do array. Por array, eu estou mandando aqui
somente um array com os índices. Aqui eu vou ter os índices do tamanho, de acordo com o tamanho aqui das imagens, tá? Enviei só os índices. Por quê? Eu não vou passar as imagens todas ali dentro. Aqui ele vai receber aqui o shareable image, que ele acabou fazendo ali o make shareable delas. Porque senão eu vou ficar tirando aqui, eu vou ficar manipulando aqui as imagens aqui de dentro aqui do array. Ia ficar um pouquinho diferente, tá? Aqui eu tô enviando os índices e aqui eu estou processando. Fica muito mais leve. Eu estou pegando a imagem aqui, estou acessando ela de acordo com o índice. Aí eu não preciso ficar lidando com um array gigante lá, com as hashes. E estou fazendo aqui, gravando aqui as imagens invertidas aqui nos Rectors também. Fiz o Manager, fiz os Workers. Para cada Worker, vou esperar ele terminar e terminar com os Rectors. Agora vamos rodar esse benchmark para ver o que vai dar. Salvar. Isso é com um I/O, tá? Então eu estou gravando elas. Eu vou parar um pouquinho aqui o vídeo, que ele vai demorar um pouquinho. Já voltamos já no final do processamento. E aqui nós terminamos aqui o processamento. Vamos dar uma olhada. Olha só, com threads, com a Parallel, com processos, que ganhou a Parallel com threads. Basicamente ela empatou com a threads. E olha os Rectors aqui. Eles chegaram perto aqui da Parallel com os processos, tá? Chegou em segundo lugar. Os Rectors estão bem classificados aqui. Se a gente der uma olhada aqui na primeira colocada, né? Olha o tempo gasto no user. Nada. Aqui no system também bem mais baixo, né? Mas o total aqui ela ficou um pouquinho mais alta. Os processos são diferentes aqui das threads, que as threads elas precisam ainda do GIL, lá do GVL, para arrumar a cama delas aqui na hora de rodar, né? Para ficar orquestrando como que elas estão rodando. Os processos são mais brutos, né? Ele já manda para o sistema operacional e manda bala. Né? Então nós tivemos aqui 19, 16, 19, 17. Olha nos Rectors aqui também ele gastou mais tempo até do que as threads, tá? Mas no final das contas aqui, ó, ele ficou em segundo lugar. Então os Rectors estão bem classificados agora, que ainda estão experimentais, hein? Isso aqui ainda vai melhorar. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou tirar o I/O da jogada, eu não vou pedir para gravar no disco. Vamos dar uma olhada como que se comportam agora esses benchmarks. Basicamente aqui continua a mesma coisa, só que ó, aqui eu comentei, ó, não vamos gravar no disco. O inversor vai inverter, só vai inverter, não vai gravar. Então, nas threads, na Parallel com os processos, na Parallel com threads, e aqui nos Rectors também não vão gravar no disco, ou seja, não vamos fazer I/O aqui. Vamos dar uma olhada agora, voltamos daqui a pouco. E olha que barato. 19, 16, 19, 17. Basicamente a mesma coisa. Teve pouquíssima diferença aqui. É que talvez as imagens, apesar de ter uma 118 MB, aqui na questão do I/O, no SSD, ela foi rapidinho para gravar. Mas, enfim, as threads continuam sendo as piores aqui. Os processos são os melhores. Olha, levou até um pouquinho mais aqui agora. E os Rectors estão em segundo. Ou seja, os Rectors estão se mostrando aqui uma alternativa viável, mais viável do que as threads nesse caso. Porque aqui estamos usando de forma real paralelismo, né? Bem interessante o negócio. Como eu estou com bastante coisa carregada aqui, compensa pegar isso depois e executar o código só do benchmark, sem mais nada. Eu estou com OBS Studio, Caden Live, estou com o navegador, estou com o NeoVim, estou com um monte de coisa aqui executando. Mas eu já executei esse código em outras vezes e dá um pouquinho mais de diferença ali sem o I/O. A gente pode ver que os Rectors ficaram um pouquinho para baixo, tipo assim, diminuiu a diferença sem o I/O, mas costuma dar uma diferença um pouquinho mais considerável. Então compensa
isolar ali e rodar esses benchmarks sem muita carga aqui no computador. Mas é isso, esse vídeo ficou brutal, né? Brutal! Eu acho que vai ser aí o primeiro vídeo dos Raptors no Ruby 4, aí com tamanho conteúdo, com bastante conteúdo, com essa duração, né? Não se preocupe, eu vou colocar os índices aqui no vídeo para poder ir clicando e assistindo de pouquinho. Se você gostou do vídeo, dá um like aí pra gente, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo, isso aí ajuda a engajar o canal. Estou sempre publicando coisas aí, mostra o canal para os seus amigos devs aí, né, para o pessoal de programação. Estou sempre publicando conteúdo sobre Ruby e outras linguagens e metodologias de programação, etc. Então, espero que vocês tenham gostado novamente aí e a gente se vê aí na próxima. Grande abraço para todo mundo.